Bom, pessoal, eu parei aquela hora para trocar de filmagem, não só por causa do tempo, para não ficar muito pesado, mas é porque estava passando o vendedor de pamonha volta e meia. Eu já falei desse vendedor. O cara fala tão alto, mas tão alto que eu fico impressionado. Eu moro no sexto andar, ele fala, parece que está falando aqui do lado. Muito bem, então a gente vai ter o início da era Batista, né? Quer dizer, o Batista sendo, né, o Fulgêncio Batista, né, um militar, sendo a figura política mais importante em Cuba, embora no início ele não tenha governado Cuba formalmente. De 33 a 40 ele não assume o governo de Cuba, mas é ele que controla os governantes de Cuba. Ok? Em 34 foi abolida a emenda Platt, aquela emenda que dava direito aos Estados Unidos fazer intervenções em Cuba, né, controlando a política externa e tal. Então, assim, isso aí se deu por meio de um acordo entre Cuba, na época era o presidente Carlos Mendieta, e os Estados Unidos, que era o Franklin Roosevelt, que estava adotando aquela política de boa vizinhança, né, em relação à América Latina. Então era parte dessa política de boa vizinhança, né, do Roosevelt. Cuba deixou de ser formalmente um protetorado dos Estados Unidos. Só que os americanos continuaram com a base militar em Guantánamo e continuaram com poder econômico em Cuba. Em 40 foi aprovada uma nova Constituição, no final do governo do Laredo Bru, uma Constituição considerada muito avançada para a época, considerada de caráter progressista, saiu com progressistas aí, né, se vocês desconsiderem, com cláusulas sociais e de limitação da propriedade rural, ou seja, implicando numa reforma agrária, embora isso não tenha sido, né, regulamentado. Mas, de toda forma, na Constituição a gente vai ter, né, um caráter progressista muito forte. O poder executivo ficou dividido entre um presidente e um primeiro-ministro. De uma maneira geral, o presidente tendo mais poder do que o primeiro-ministro, né? E aí sim, o Fulgêncio Batista foi eleito presidente, uma eleição livre, democrática, foi eleito presidente e governou de 40 a 44. Foi o primeiro governo dele. E vejam só, ele foi eleito, pessoal, com apoio da esquerda. Ele teve aproximadamente quase que 57% dos votos. Um governo considerado um governo de exemplo populista, naquele sentido do populismo, né, que é dado na América Latina. Quer dizer, mobilização das massas, um líder carismático, nacionalismo econômico, na aproximação dos sindicatos, legislação trabalhista, intervenção do Estado na economia e tal. De fato, ele estabeleceu várias medidas trabalhistas, né, se aproximou dos sindicatos, teve apoio dos sindicatos. Né, Cuba entra na Segunda Guerra Mundial contra o eixo. O Partido Comunista foi legalizado com um novo nome, Partido Socialista Popular. Ele estabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética. Ele chegou, inclusive, numa viagem aos Estados Unidos em 42 a defender a guerra contra a Espanha. A Espanha de Franco, falando que, não, que o regime de Franco era um regime fascista, tinha que atacar a Espanha, aquele negócio todo. Natural em Cuba, né, uma rixa, né, um ressentimento muito grande em relação aos espanhóis. Muito bem. Aí termina o governo dele normalmente em 44, só que após a Segunda Guerra Mundial e até a Revolução Cubana, além do domínio econômico na agricultura de exportação, nas ferrovias, né, no comércio de uma maneira geral, no setor de serviços, aumenta a presença americana em Cuba, mas agora a presença criminosa praticada pela máfia. A máfia americana passa a controlar os cassinos, a prostituição, a venda de drogas. Então, nesse ambiente, o anti-americanismo se intensificou, gerando inclusive movimentos pela moralização de Cuba, a ideia de que Cuba tinha se transformado, na verdade, né, num gigantesco cassino nas mãos da máfia americana, além da sua economia ser controlada, né, por empresas ou investidores americanos. Muito bem, entre 48 e 52, governou o país um político chamado Prio Socarrás, considerado o presidente cordial, né, considerado um presidente muito correto e tal. Porém, aparentemente, a corrupção e a violência política cresceram no país. Né? Não necessariamente a violência partindo dele, mas de outros segmentos do governo, né, autoridades locais, regionais e tal. E foram previstas eleições para junho de 52. E o Batista, que passou muito tempo vivendo nos Estados Unidos depois do primeiro governo, ele retorna e se lança candidato à presidência. Só que, naquela altura do campeonato, ele foi perdendo popularidade. No final do governo dele, quando ele saiu do governo, teve
muita denúncia de corrupção, que ele foi para os Estados Unidos levando muito dinheiro, né, dos cofres públicos cubanos e tal. Então ele continuou com um certo apoio dos sindicatos, mas ele perdeu popularidade. E, né, nas pesquisas da época, ele estava em terceiro lugar. Ele tinha dificilmente chance de vencer as eleições. E nesse ambiente aí eleitoral é que o Fidel Castro, na época um advogado esquerdista de 26 anos, né, que passou por uma militância no movimento estudantil, foi candidato ao Congresso como deputado cubano pelo Partido Ortodoxo, um partido populista de linha esquerdista. Só que aí as eleições não aconteceram. Por quê? Porque Batista, que tinha apoio das Forças Armadas e apoio dos Estados Unidos, deu um golpe de Estado e derrubou o PRIO em março de 52. Foi então que ele instalou a sua ditadura. Apoiado pelo Exército, apoiado pelos Estados Unidos, ele suspendeu a Constituição de 1940 e cancelou as eleições. Foi então que começou o segundo governo de Fulgêncio Batista. Uma ditadura, ocorreram eleições, mas eleições fraudulentas, na prática uma ditadura, uma feroz ditadura. O Batista favorece a expansão econômica dos Estados Unidos em Cuba. A Havana, a capital de Cuba, virou a capital turística das Américas, né, em razão da concentração de cassinos, né, de shows, né, de tudo controlado pela máfia. Então a corrupção atingiu níveis inéditos, né, e a presença da máfia, né, humilhando ainda mais os cubanos. Foi esse governo Fulgêncio Batista, esse segundo governo dele, essa ditadura, que foi o alvo da Revolução Cubana. Muito bem. Principais momentos da Revolução Cubana. A Revolução começou em julho de 53, dia 26 de julho de 53, que é a data oficial do início da Revolução, com um ataque a um quartel do Exército Cubano na cidade de Moncada. Na cidade não, na chamada Quartel de Moncada, na cidade de Santiago de Cuba. Esse ataque ao quartel de Moncada foi realizado por um grupo de revolucionários liderados por Fidel Castro e Raul Castro, seu irmão. O ataque fracassou. Ele foi inclusive condenado pelos comunistas, né, que falaram que era um aventurismo de oposição burguesa, pequena burguesa, que não era assim que eles enfrentariam, né, o Batista e tal. Bom, Castro foi preso. Foi de 53 a 55 na prisão. No julgamento que levou à sua condenação, ele fez uma defesa famosa, eloquente, né? A história me absolverá, porque estou lutando, né, por uma causa justa e tal. E batizou o seu grupo revolucionário de Movimento 26 de Julho, né, que foi o dia do ataque ao quartel de Moncada. Né? Em 55 ele foi anistiado. Na verdade, né, o Batista achava que o Castro não era uma grande ameaça e tal, e para dar a ideia de que, né, que o governo dele não era ditatorial, acabou concedendo uma anistia. O Castro foi liberado, mas teve que sair de Cuba. E foi viver lá no México. Mas antes que acontecesse isso, foi criada uma outra organização revolucionária importante, que foi o Diretório Revolucionário Estudantil, o DRE, uma organização estudantil da esquerda católica, defendendo a liberdade política, a independência econômica, a justiça social. O seu líder foi José Antônio Echeverría, que mobilizou os estudantes contra Batista, enquanto Castro ainda estava na prisão, né, depois de sair da prisão, e o Fidel, né, foi para o exílio lá no México. E lá no México ele organizou uma expedição para invadir Cuba e fazer a guerrilha contra Batista. O Che Guevara, que era argentino, né, que foi ao México, acabou aderindo ao movimento e participa, né, dessa luta de forma decisiva. Resultado, em 56, esse grupo revolucionário, né, o Grupo 26, o Movimento 26 de Julho, desembarcou em Cuba, saindo do México. Iniciou a luta armada contra Batista. Ao longo desse período, 56 a 59, o momento intenso, né, da Revolução, foi sendo construída uma aliança dos opositores a Batista. Radicais e moderados se aliaram, incluindo aí entre os moderados parte das elites cubanas, né, que foram abandonando gradualmente o apoio a Batista. Tinham como objetivo comum derrubar Batista e restaurar a Constituição de 1940. Inicialmente, os comunistas não fizeram oposição a Batista, entraram para oposição só em 58. Né? O PSP era o Partido Comunista Cubano, né? O Partido Comunista na época, né? O Partido Socialista cubano. O movimento 26 de julho organizou uma guerrilha rural, né, contra
contra o Fulgêncio Batista, só que um outro grupo também organizou uma guerrilha rural contra o Batista, que foi a Segunda Frente Nacional, né, do Eloy Gutierrez. Né? Não eram só o grupo do Castro, do Fidel foi o mais famoso, não resta dúvida, mas não foi o único não. Né? Inclusive depois tem um atrito, né, entre ele e esse outro grupo. A luta nas cidades assumiu a forma de greves e de ações clandestinas, né, destacando-se aí, né, o movimento estudantil. Em março de 57, inclusive, o Echeverría morreu ao tentar tomar o Palácio Presidencial. A intenção era matar, né, o Batista, né, mas ele acaba sendo morto, né, nessa tentativa frustrada de tomar o Palácio do Governo. Ao longo do ano de 58, os Estados Unidos, na época era o presidente Eisenhower, o governo americano foi percebendo que o Batista não teria mais condições de governar. Né? Foi gradualmente retirando o apoio ao Batista. O Eisenhower, né, e a CIA, né, e os outros membros do governo desconfiavam da guerrilha do Fidel Castro, mas acreditavam que os outros grupos mais moderados e liberais teriam condições de governar. Então eles foram gradualmente apoiando o movimento contra Batista, mas não para assegurar a vitória ou governo do Fidel Castro. Apoiaram o movimento contra Batista com a expectativa de que um grupo moderado desse movimento, uma ala liberal desse movimento, que aceitava os investimentos americanos em Cuba, né, mas fazendo algumas reformas, um regime democrático e tal, que esse grupo acabasse assumindo o poder. Né? Então, os americanos, inicialmente neutros, foram deixando de apoiar o Batista. No final, Eisenhower decretou um embargo, né, de armas para o governo Batista. Aquilo foi fatal para enfraquecê-lo. No final do ano de 58, estourou a batalha decisiva, né, da Revolução, a Batalha de Santa Clara, onde as forças, né, do movimento 26 de julho, né, liderado pelo Che Guevara, as forças lideradas pelo Che Guevara, por um outro revolucionário também famoso, Camilo Cienfuegos, tomam Santa Clara, que era a capital da província de Lavilas. Ali foi uma derrota assim, militar decisiva para o Batista. O Batista viu que não tinha mais jeito, né? O movimento revolucionário estava avançando na direção de Santiago de Cuba, na direção de Havana, na direção das principais cidades, e dentro das cidades, né, toda aquela agitação popular, né, a greve, paralisação, agitação estudantil. Aí no dia 1º de janeiro de 59, o Batista fugiu de Cuba. Segundo diversas fontes, fugiu com 700 milhões de dólares da época. Né? Seria muito mais do que hoje, né? Esvaziando os cofres do governo cubano. Com a queda de Batista, primeiro um ministro, Anselmo Alliegro, do próprio governo Batista, depois um juiz chamado Carlos Modesto Piedra, que era lá da Suprema Corte cubana, assumiram o governo em caráter provisório. Né? Só que eles não tinham condições de governar. Enquanto eles estavam tentando governar, na verdade um governo meio transitório para os revolucionários assumirem o poder, no dia 12 de janeiro de 59, Fidel tomou Santiago de Cuba, enquanto Che Guevara tomava Havana. Em 59, entre janeiro e julho, aí surgiu um governo revolucionário do grupo da Aliança Revolucionária do Manuel Urrutia, que era um juiz, né, opositor do Batista. E nesse governo é que estourou a disputa pelo poder entre os revolucionários. Urrutia era um juiz liberal da oposição. Ele restaurou a Constituição de 1940, contou com o apoio das elites, com o apoio dos Estados Unidos e, no início, com o apoio do movimento 26 de julho. Entre janeiro e fevereiro, a Constituição foi restaurada, né? Vocês estão bem lembrados, a Constituição previa a existência de um primeiro-ministro, né? O presidente era o Urrutia e o primeiro-ministro foi o José Miró Cardona, um professor liberal. Só que ele tinha pouco poder e no final ele acabou renunciando, falando que não tinha condições de governar porque não tinha força alguma. Ele próprio reconheceu isso. E em fevereiro o que aconteceu? O Fidel Castro foi nomeado primeiro-ministro. Foi o início do governo de Fidel Castro em Cuba, né, que vai se estender até 2008. Já nesse momento, Fidel começou a tomar uma série de medidas radicais. Espera aí que eu cliquei aqui, saí do slide. Já nesse momento, o presidente era o Urrutia. Né? O Fidel era tecnicamente o primeiro-ministro. Ele começa a tomar medidas radicais, porque o Fidel tinha muito mais força, né, do que o primeiro-ministro anterior, o Cardona. Ele controlava o exército revolucionário, quer dizer, a força guerrilheira, né? Então ele começou a estatizar e nacionalizar setores da economia, foi o caso da telefonia, entrando em atrito com os Estados Unidos, iniciou uma reforma agrária.
O exército Batista foi dissolvido, o que consolidou o poder militar do movimento 26 de julho, né, porque era, na prática, a única força militar organizada de peso, né, tinha os outros grupos guerrilheiros, como eu falei, mas a principal de longe era essa. E o Fidel entrou em confronto com o Hitler e com os Estados Unidos, com o presidente e com os Estados Unidos. E ele tinha a verdadeira força militar. E em julho a Aliança Revolucionária se desintegrou, entrou em crise. O Fidel renunciou no dia 16 de julho e acusou o Hitler de impedir o progresso da Revolução, de tentar impedir a reforma agrária e outras medidas, né, de cunho social. O Hitler acabou renunciando no dia 18. O Conselho de Ministros escolheu como novo presidente um ministro das leis revolucionárias, que era um comunista, o Oswaldo Dorticós Torrado, um aliado de Castro, e o Fidel reassumiu o cargo de primeiro-ministro no dia 26. Ou seja, pessoal, uma demonstração clara, que aliás aconteceu em outras revoluções, a respeito daquela luta pelo poder entre os revolucionários, onde claramente fica evidente que o grupo que controla, que detém o poder militar, no fundo acaba detendo o poder político, acaba assumindo o poder político, né? Então os outros grupos liberais moderados tentam assumir o poder político, mas eles não tinham força militar. A força militar estava nas mãos do Fidel, né, do movimento 26 de julho. Né? Então a ala esquerdista armada dos revolucionários acabou triunfando sobre seus aliados liberais, né, que estavam desarmados. E aí foi instalada a ditadura de Fidel Castro, oficialmente como primeiro-ministro. A partir de 76 ele vira também presidente de Cuba. Né? Foi então que a Revolução Cubana virou uma revolução comunista, socialista, né, com expressivo apoio popular. Foi instalado no final o monopartidarismo, o Partido Comunista de Cuba, né, o movimento 26 de julho, né, o Partido Socialista e outras organizações esquerdistas se juntaram e formaram um único grande partido de massas, um partido marxista e nacionalista, num regime monopartidário. Inicialmente, esse partido, em 61, foi chamado de Organizações Revolucionárias Integradas. No ano seguinte, em 62, mudou de nome para Partido Unido da Revolução Socialista de Cuba. Em 65, assumiu o nome de Partido Comunista de Cuba. Nessa altura do campeonato, Cuba já era, de fato, um país socialista. Então, nessa altura, a economia já estava estatizada, planificada, né, seguindo aquele modelo soviético, obviamente adaptado, né, à realidade local. Um regime que enfatizou muito investimentos na área de ensino e de saúde, né, virou, né, uma grande vitrine, né, de propaganda para o regime cubano. Né. Hoje os partidários de Cuba, né, do regime cubano, né, tentam escapar da questão da ditadura, deixam de lado a questão, fogem, né, dessa questão da ditadura, enfatizam que mas tem um excelente sistema de ensino, o analfabetismo foi erradicado, né, em pouco tempo, né, a saúde também. Na verdade, Cuba já tinha, antes da Revolução, para o padrão da América Latina, né, um sistema de ensino e de saúde considerado avançado para o padrão da América Latina. Agora, é verdade que o regime cubano do Fidel Castro aperfeiçoou, ampliou isso. Isso é verdade. Né? Alguns estudiosos anticomunistas falam que não, que antes era tão bom, era até melhor. Não, isso aí não é verdade. Era razoável. Para o padrão da América Latina, até bom. Razoável para o padrão, né, de um país desenvolvido. Mas se tornou melhor realmente, né, no regime cubano. Agora, aos custos de criar um sistema econômico, né, estatizado, dependente, né, totalmente dependente da ajuda da União Soviética, né, e num regime ditatorial. Né? Agora, um regime que conseguiu e consegue até hoje, né, constantemente mobilizar a população, boa parte da população pelo menos, contra ameaças externas, né? Quer dizer, contra uma possível intervenção dos Estados Unidos, contra o embargo econômico americano, contra uma possível contra-revolução, ação contra-revolucionária de exilados cubanos, né? Então, aquela ideia de que, apesar das dificuldades, dos problemas da ditadura, ainda assim o regime cubano representa interesses coletivos, populares, tem que ser defendido e tal. Então virou uma característica ideológica desse regime. Ok? Bom, pessoal, então vou parar por aqui. Na Revolução Cubana em si, em outra aula, né, a gente fala sobre a história do regime socialista cubano, né, ao longo da Guerra Fria. Beleza? É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.